vídeo aqui, pessoal, eu quero conversar com você que se sente estagnado, se sente parado aí no tempo, na qualidade dos seus trabalhos, seja de qualquer arte que exija a sua evolução, tá? Se você, principalmente no realismo, né, que aqui é um canal de desenhos realistas, então muitas pessoas passam por isso, por essa fase, né, e não sabe como mudar, não sabe nem por onde começar. Então eu vou estar passando para vocês aqui 3 dicas de estudo de técnicas de desenho para você aplicar aí no teu cotidiano e você tá vendo aí os resultados a longo prazo. E para quem não me conhece, eu me chamo Jamile Naider, faz mais de 4 anos que eu trabalho com realismo, né? E eu confesso para vocês que teve sim uma fase da minha vida que eu me sentia estagnada, né? Eu me sentia parada no tempo, que eu não conseguia mais ver a qualidade nos meus trabalhos e eu sentia essa necessidade de evoluir, porque até então eu não tive um profissional do meu lado, não tive um mentor para me ajudar, para me auxiliar por onde que eu iria começar a fazer, como eu iria estudar isso para alcançar meu objetivo. Eu tive que fazer sozinha mesmo, tá? E hoje eu vou trazer essas informações aqui para vocês, só que de uma maneira resumida, eu vou estar encurtando este caminho aqui para você. Então tudo vai depender do seu desempenho, de como você vai absorver essas informações que eu vou passar aqui, porque vai ser uma conversa bem profunda, tá? Para clarear a ideia de vocês e como é que você vai praticar isso, porque não adianta nada você ter todas as informações do mundo, todo o conhecimento e não praticar, não vai valer de nada. Você precisa ter disciplina para praticar, né, e entender que as coisas vêm a longo prazo, não é de um dia para o outro, não é de uma semana para outra, é a longo prazo, tá, pessoal? Você precisa tirar um tempo do seu dia aí, todos os dias, para você praticar, para você alcançar o seu objetivo, principalmente para você que quer trabalhar com isso, que quer mergulhar de cabeça, para você que um dia quer dar aula, enfim. E esses estudos e essas ideias de estudo que eu vou passar aqui para vocês não vai só caber aqui para desenho realista, tá? Vai ser para todos os estilos de arte, para todo tipo de trabalho que exige a tua evolução ali dentro. Então, pessoal, eu tô com 2 desenhos aqui, um desenho antigo e um desenho um pouquinho mais atual, não tão atual, porque faz tempo que eu fiz ele, mas que eu tive uma grande melhora, tá? É o desenho aqui da Sherry Stone, de um retrato que eu fiz dela. Olha a qualidade desse desenho, pessoal. Eu vou mostrar separado aí no vídeo para vocês, tá? Você vê que é um desenho bem mais pálido, né? Com uns traços bem grosseiro. E o atual, foi o último que eu fiz. Esses 2 desenhos aqui, pessoal, é a prova de que o que eu vou passar aqui para vocês ajuda sim, tá? Você pode alcançar esses resultados também. Então é através desses 2 desenhos aqui, pessoal, que eu vou estar passando as informações para vocês. E a primeira que eu vou estar falando aqui é você estudar a percepção e a observação. Eu fiz até um roteiro aqui, um textinho, para mim não esquecer o que eu tenho para falar para vocês, porque é algo bem detalhado, então eu não quero esquecer de nada, então vou estar lendo e explicando aqui para vocês, tá? O estudo da percepção e a observação, galera, são conceitos bem relacionados, né, mas eles possuem umas diferenças distintas, ou seja, eles andam lado a lado, mas tem algumas diferenças entre eles, tá? Então, como por exemplo na percepção voltada para a arte, a gente pode dizer que é uma interpretação e atribuição de significados e sensações captadas pelo nosso sentido. Ou seja, a percepção ela é mais voltada a quê? Aos nossos sentidos, que é o visual, que é o sentir, que é o olfato, que é o gosto. Você tem essa percepção nas coisas ao teu redor, né? E você sabe como que isso funciona. E qual sensação seria essa voltada para o nosso estilo de arte, pessoal? Seria a transmissão de emoção, tá? A percepção ela mexe com a nossa emoção e com nossos sentidos, tá? Que seria o sentir. Quando você olha para alguma coisa, o que você sente? Uma arte ela te traz paz, ela te traz tranquilidade, ou ela te traz algum certo medo, tá? Ou você olha uma certa textura e você percebe-se que ali nessa textura é uma textura lisa, né? Ou uma textura mais áspera, tá? Você não vai colocar a mão ali para sentir, não. Você vai ver isso através da sua percepção visual, tá?
A percepção na arte do realismo, pessoal, ela se refere a esses sentidos de compreensão, tá? E o que seria essa compreensão? É o entendimento de como se forma um determinado efeito para criar uma ilusão realista. Para mim criar um efeito de volume, eu preciso entender como se forma também a profundidade, porque através da profundidade, do efeito de profundidade, eu consigo, né, fazer aquela passagem que é o escuro para a luz através de um degradê, e eu consigo criar o volume, tá, pessoal? Isso daqui é fácil de entender quando você pega algumas referências para estudar, tá? Isso daí é coisa facinha, tá? Estou dando alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Inclusive eu tenho aulas aqui, aulas bem completinhas explicando sobre os fundamentos da luz e da sombra para vocês entenderem. Vou estar deixando aqui nos cards para vocês acessarem, tá? Outro exemplo também que as pessoas têm dificuldade sobre luz e sombra, né? A questão da luz e sombra projetada. Por exemplo, eu sei que a luz está vindo dessa direção, né? Eu tenho uma base aqui, vou pegar minha mãozinha como exemplo. Eu sei que tem uma base aqui e a luz está vindo aqui dessa direção, então tá iluminando tudo. Se eu colocar um objeto aqui na frente, ó, pegar minha mão, vou colocar aqui na frente dessa luz, eu vou projetar o quê? A sombra. Tá? Então não é um jogo de adivinhar onde está a sombra, você tem que ter essa percepção, tá? A percepção é saber que através da direção da luz, da posição da luz, do outro lado eu consigo projetar a posição da sombra, certo? Então isso foi só alguns exemplos que eu dei aqui para vocês entenderem melhor essa questão aí da luz e da sombra, tá, pessoal? E agora falando sobre a observação, que é o ato de direcionar conscientemente a atenção para algum objeto, ou seja, você vai analisar aquilo, você vai analisar o objeto, o evento ou fenômeno específico com o propósito de coletar informações detalhadas e precisas sobre ele. Então isso no desenho é extremamente importante para você ter uma observação detalhada, uma análise, para você identificar qual material usar, qual técnica que você vai usar, o quanto que você vai usar, entendeu? E como você vai fazer isso, né? Qual a estratégia que você vai fazer para alcançar aquele determinado resultado. Então, concluindo, pessoal, estudar sobre a percepção e observação vai te ajudar a direcionar melhor a sua estratégia de como fazer um desenho, tá? Seria a ação de pensar antes de agir, tá? Então você pensa, você vai pensar, não, eu tô tendo a percepção de que para me criar um volume eu preciso ter profundidade, e essa profundidade eu vou usar um lápis 8B ou um 4B e vou fazer ali a passagem diminuindo o peso da minha mão para fazer o volume, usando esfuminho, usando papel higiênico para criar um degradê bem suave e causar sensação de volume. É sobre isso, tá, pessoal? Observação e percepção é isso que eu acabei de falar. Você vai estudar isso através de referências, vai pegar fotos, imagens aí, coisas simples para vocês fazer. Não pega coisa complexa não, com um monte de textura, mas se você é iniciante, tá? Pega coisa simples para vocês entender como é que funciona isso. Começa a praticar e vocês vão conseguir ver o desenho de vocês melhorar bastante, porque antes de você agir, você vai pensar. Então, ou seja, você vai controlar a sua ansiedade de pegar a imagem e fazer de qualquer jeito. Não, você vai olhar a referência, vai pegar a referência, você vai estudar a imagem, você vai observar, ter a percepção como que aquilo se forma, vai ter a observação de que material você vai usar, que técnica que você vai usar, e é sobre isso, tá, galera? Isso aqui eu poderia fazer um vídeo bem comprido só falando sobre percepção e observação, mas resumidamente é isso aí, tá? Segunda dica, pessoal, estudo do aperfeiçoamento da técnica, tá? Mesmo que você já saiba como fazer tal técnica no desenho, tá? É sempre interessante você fazer um aperfeiçoamento. Aí você fala, pra que eu vou estudar uma coisa que eu já sei? Será que você sabe mesmo? Então assim, fazendo alguns testes com outros materiais, com outras formas de prática, para além de ajudar a dominar a técnica, você também evolui, tá? Isso daqui é uma dica até para quem que futuramente quiser dar aula, tá? Você não precisa entender só de uma forma, você pode entender de várias formas e se adaptar a um resultado, né? O melhor resultado ali que você se deu bem e praticar e passar aquilo para frente. Então, além de te ajudar a evoluir, né? Você vai melhorando o visual daquela técnica,
né? Por exemplo, luz e sombra, o degradê, que muitas pessoas têm dificuldade em fazer, às vezes faz um degradê borrado, manchado, tá? Começa a utilizar outras formas, estudar outras formas de fazer degradê, entendeu? E deixar menos manchado, menos riscado, tá? Existem várias estratégias, você só precisa sentar e fazer, pessoal, praticar. E a mesma coisa para textura de pele. Textura de pele, que é para um nível bem mais avançado, né? Você precisa entender muitas coisas desde lá do começo para você conseguir alcançar um resultado. E a forma que um professor faz não é a mesma que você vai se adaptar, tá? Então, por exemplo, eu faço um monte de pontinho de luz, mas às vezes você não vai se adaptar a fazer um monte de pontinho de luz, você vai fazer um monte de bolinha e depois jogar a luz, tá? Existem várias pessoas, pessoal, com vários tipos de sensibilidade de fazer as coisas. Então pode ser que a maneira que eu faça o meu desenho não seja a melhor maneira de você também fazer, né? A gente ensina, a gente explica, mas não precisa copiar 100%, você pode adaptar isso à sua maneira, da forma que você achar melhor e que for melhor para você. Então, pessoal, além de você evoluir, né, na técnica ali de desenhar, você também domina o material que você tem em mãos, né? Por exemplo, no começo a gente acha que precisa de um monte de lápis de várias graduações para fazer um desenho realista, mas aí você vai se adaptando, vai se acostumando, se familiarizando com as graduações e começa a diminuir isso, tá? Daqui a pouco você só está trabalhando com lapiseira, trabalhando só com o peso da mão, entendeu? Então, ou seja, esse estudo do aperfeiçoamento da técnica te ajuda também a dominar os materiais que você tem, tá? Você nem precisa comprar um monte de material caro. Só o que você tem, se você souber dominar aquele material, você faz um desenho, um trabalho lindo, tá, pessoal? Então, assim, isso vale tanto para lápis grafite, para lapiseira, lápis carvão, enfim, muitas coisas aí para se pensar, tá? E aí vou dar outros exemplos aqui para vocês, né? Por exemplo, você usa muito lápis grafite, o lápis normal mesmo, né? Por exemplo, o lápis da Faber-Castell. E aí você pode mudar de lápis, né? Mudar de fabricante, você pode mudar do lápis grafite para o lápis carvão, fazer as mesmas técnicas, só que de maneiras diferentes, com outros tipos de materiais. E aí você vai aprendendo a dominar esses materiais e quando vai ver, você já sabe fazer tudo com todos os materiais, tá? Além de também passar essa informação para os seus futuros alunos, se caso um dia você quiser vir a ser professor, né? Terceira e última dica, não menos importante, que é você estudar sobre as suas dificuldades no desenho, tá, pessoal? Gente, isso daqui é óbvio, tá? É óbvio. Muita gente não gosta de estudar porque é chato, é ruim estudar aquilo que você tem dificuldade. Eu não sei fazer isso, eu não quero porque é chato, você não sente prazer em fazer uma coisa que você não consegue fazer. Só que se você tem uma meta, tá? Porque é necessário você ter uma meta ali seria dominar esse assunto, dominar essa técnica, você precisa mergulhar de cabeça, amigo. Se você quer tornar isso uma profissão, você precisa mergulhar de cabeça, até porque se um dia você pegar uma referência, pegar uma imagem, um trabalho, se pedirem para você fazer, você precisa necessariamente saber fazer o básico do básico daquilo, tá? Você vai se planejar, tá? Então você vai se planejar e reservar um tempo para estudar sobre essa sua dificuldade. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em sombrear mãos. Tem um vídeo aqui no canal sobre como sombrear mão. Ou dificuldade em desenhar mão, a mão livre, que é pior ainda. É chato, né, pessoal? Mas, mano, você tem que mergulhar de cabeça, tá? Você vai começar a praticar isso a longo prazo. Esse a longo prazo, pessoal, eu tô falando de meses de prática, tá? É todo dia você sentar na sua cadeirinha, aí na frente do seu computadorzinho, sei lá, na frente do seu celularzinho, pesquisar a melhor técnica aí de você fazer algum tipo de esboço, né? E praticar todos os dias, reservar ali, nem que seja 15 minutinhos do seu dia e fazer, tá? Isso vai dar muita diferença lá na frente, no futuro, tá, pessoal? Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é a longo prazo. Por exemplo, eu tenho dificuldade em desenhar mãos à mão livre, né? Mãos à mão livre, que é o terror de muita gente, tá? Mas se eu quero dominar essa técnica, que é um desejo do meu coração, eu preciso
é traçar esse plano de estratégia, de me adaptar a uma técnica e aplicar todos os dias, tá? Em pouquinho, até eu já dominar esse assunto, tá? Porque você dominando a sua dificuldade, você expande os seus meios de trabalho, tá? Seja na hora de você pegar uma encomenda, de você usar uma referência, de você criar uma arte, tá? Pra você ver que aqui não estamos falando só de realismo, né? Então, pessoal, é isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Se caso ficar alguma dúvida, pode estar deixando aí nos comentários. Essas foram as 3 dicas bem estratégicas aí de estudo para vocês aplicarem. Eu tenho certeza que com consistência, vocês aplicando essas dicas, vocês sim vão conseguir desenhar melhor, dar um upgrade, tá? Eu faço questão que vocês voltem aqui nesse vídeo daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses, tá? Isso varia de pessoa para pessoa. Volte aqui para contar a sua experiência e escreva assim, realmente, Naider, eu consegui dar um upgrade nos meus desenhos. E a última dica que eu vou estar deixando aqui para vocês, se caso vocês quiserem encurtar esse caminho, né, de ficar pegando um monte de dica e que é uma evolução mais rápida, mais profissional, com suporte e tudo, é só investir em conhecimento, tá, pessoal? Caso vocês tiverem dúvida em qual curso devo entrar, eu vou estar deixando fixado aí no primeiro comentário um link do curso em que eu sou afiliada e que eu recomendo para todas as pessoas que querem se especializar e aprender um pouquinho mais, tá bom? Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com um amigo que precisa dessas informações, né? E de se inscrever no canal para você não perder nenhuma dica. Beleza, pessoal? Um forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.